Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês, meus irmãos, vocês que estudam comigo a palavra de Deus. Hoje vamos estar estudando os Salmos 29, amados. Em nome de Jesus Cristo, vamos fazer um resumo, como sempre eu faço, um salmo bem curtinho. Ele tem 11 versículos. E aqui nós vamos ver o salmista Davi aclamando, conclamando aos anjos a adorar o Senhor, né? Em resposta às maravilhas da criação e ao poder de Deus sobre as tempestades, né? E Davi, ele atesta, ele confirma a veracidade do grande poder do Senhor, da voz do Senhor, né? E ele conclama os anjos para adorar e a louvar ao Senhor pela sua grandeza. E Davi fala do poder da voz do Senhor. Ele fala assim que ao som da voz de Deus, a voz de Deus ela troveja sobre o mar. E a voz de Deus, com a sua força, ela quebra os cedros, ela estremece as montanhas e o deserto, ela desnuda os bosques, e ele também fala sobre a vitória do Senhor. Ele fala que o Senhor reina sobre os dilúvios, que o Senhor dá ao seu povo força e paz. Esse salmo é maravilhoso, nós vemos Davi atribuindo ao Senhor a glória, a grandeza de Deus a todos os seres celestiais, né? Ele atribui ao Senhor honra, glória e força. E ele fala para nós assim também, olha, no verso 2, atribuam ao Senhor a glória que seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. E ele está nos conclamando, falando conosco para que nós também adoremos a Deus, né? Louvemos ao Senhor, porque Ele é poderoso, né? E Ele fala para nós assim, no versículo 4, que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Amados, quando você não souber o que orar, eu pratico isso. Não é que a gente não sabe, mas às vezes a situação está tão complicada, difícil, não é verdade? E nós não sabemos nem o que dizer para o Senhor. Comece a adorá-lo, dizer quão poderoso Ele é, quão grande Ele é, que Ele está sobre a situação que está nos entristecendo, nos aborrecendo. Declara assim, como Davi declarou aqui nesse salmo, ele conclamou, ele falou da grandeza de Deus, da majestade de Deus, como a voz dele é soberana, quando ele ecoa a sua voz, toda a natureza, todos os seres celestiais obedecem à voz do Senhor. E ele fala assim no verso 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, ela quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor, ele fala assim, retorce, pensa, os carvalhos e despe as florestas, e no seu templo todos clamam glórias. Até os seres celestiais, a natureza, amados, aclamam ao Senhor. Pense nisso. E muitas vezes nós, né, falando até mesmo por mim também, muitas vezes circunstâncias, situações nos abatem e a gente fica até sem voz, envergonha o inimigo das nossas almas com a sua oração, com a sua adoração, com o seu louvor, declarando, olhe para os céus, levante a sua voz, glorifique a Deus em tudo dai graça. Não é só quando está tudo muito bem, não, amados. Muito mais quando as coisas não estão cooperando conosco. Aí é que nós temos que dizer quão grande, quão poderoso é o nosso Deus, que Ele é a nossa força, que nós confiamos nele. E muito mais, pense, se nas situações adversas das nossas vidas o Senhor não for conosco, o que seria de nós? Então, confie em Deus, porque o verso 11, ele diz assim para nós, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Que você tenha
a força de Deus nesse dia, que você receba a bênção da paz no seu coração. Em nome de Jesus, eu deixo para você esse Salmo 29. Medite nele e adore a Deus como Davi adorou. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.